Olá, hoje é dia 18 de maio de 2020, eu sou a doutora Ingrid Coutinho, falo aqui de Fortaleza. Eu queria falar sobre uma postagem que nós recebemos através do WhatsApp, que se chamava Assassinato versus Conspiração disfarçados de estudo científico. E o autor desse texto é um médico de São Paulo, pesquisador, chamado Dr. Paolo Zanato, da USP. E ele é conhecido como um pesquisador da FAPESP, que é uma instituição seríssima, que é uma fundação de amparo, não é, à pesquisa do Estado de São Paulo. Então, essa é uma instituição pública de fomento à pesquisa acadêmica ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, e ela foi fundada em 1960. E esse texto chamado, Assassinato versus Conspiração, disfarçado de estudo científico, isso é gravíssimo para a comunidade acadêmica e é um verdadeiro plano contra o Brasil. E esse assunto, cloroquina, hidroxicloroquina, esteve muito tempo colocado para que o Ministério da Saúde, na época o Dr. Mandetta, decidisse. E ele não decidiu, mas teve uma razão. E a razão foi uma pesquisa realizada no Amazonas, no qual, baseado no resultado dessas pesquisas, que teve um resultado de 11 mortos, eles disseram que o uso, da hidroxicloroquina era inseguro para nós, brasileiros, que estávamos e ainda estamos à beira de muitas mortes devido ao coronavírus 19. Só que essa pesquisa ela não foi feita com hidroxicloroquina, e sim com a cloroquina. Realmente, a cloroquina é uma substância, digamos assim, a mãe, dessa substância, e que ela foi usada durante muito tempo na malária. Só que a dose que eles usaram era uma dose acima do preconizado como normal para uma pesquisa, de uso a um prazo de 10 a 12 dias. O que eles fizeram? Eles usaram quase que 5 vezes mais a dose de segurança. Eles usaram, eu vou olhar aqui, esse pesquisador, Dr. Paolo, ele fez uma pesquisa intensa para saber tudo o que tinha acontecido nessa pesquisa apresentada pelo Ministério da Saúde. E ele concluiu que todos os estudos com a hidroxicloroquina, ela eram para essas doenças virais, como que a gente está vivendo agora, poderia ser usada com segurança. Porém, o Ministério da Saúde desautorizou o uso dessa droga, usando esse estudo fatídico do Amazonas. E a dose usada durante 10 dias era 5 vezes maior, como eu já disse, do que a indicada normalmente. A dose de 900 a 1.200 miligramas dia por 10 dias. Ou seja, nós usamos a hidroxicloroquina numa dose no primeiro dia de 400 miligramas, no segundo dia de 600 miligramas e completando 10 dias com a dose de 400 miligramas. Então, vocês estão vendo que essa dose que eles usaram e que não era a hidrox, que tem menos efeito colateral, era a cloroquina, foi usada de 900 a 1.200 miligramas durante 10 dias, o que trouxe muitos efeitos colaterais e 11 óbitos. Agora, ele ficou intrigado. Ele disse assim: como é que a CONEP autorizou um trabalho desse, com uma dose tão alta? O CONEP é o Conselho Nacional de Pesquisas, de doenças. Para se você fazer um trabalho científico, você tem que ter autorização do CONEP. Aí ele foi atrás. Como é que ele autorizou uma dose dessas?
vamos explicar, cloroquina e malária, né? E como eu falei, mesmo em casos graves, o protocolo é de 4 comprimidos de 100 miligramas por dia, ou seja, 600 miligramas por dia, nos 3 primeiros dias. Isso é o protocolo que é usado para a malária, com a cloroquina. E depois essa dose ia diminuindo até o 14º dia, ficando na dose de 300 miligramas. Nunca se usa dose alta sustentada nos tratamentos com a cloroquina. Ou seja, o que é dose sustentada é que você bota primeiro dia uma dose cheia e vai até o final. Não, não se usa isso. A gente tem que ir diminuindo a dose. Aí o que é um artigo desse trabalho, e esse artigo desse trabalho, ele foi publicado no dia 14 de abril. Veja aí. O fato grave que eu vou contar para vocês. Esse trabalho foi publicado nesse dia, 14 de abril, só que ele não tinha o número do CONEP, do Conselho Nacional de Saúde, o Comitê de Ética e Pesquisa. Então, para você fazer um trabalho, uma pesquisa com qualquer coisa, você tem que ter um número que é dado pelo CONEP. Tem que ser citado no artigo que você publica, né? Então, o que é que eu concluo com isso? Que o Ministério da Saúde pegou um artigo condenando o uso no coronavírus porque era tóxico para o tratamento da malária. Só que esse trabalho foi feito com uma dose altíssima e não tinha o citado estudo, o número da pesquisa. Aí o que foi que aconteceu? Houve denúncias sobre isso, perguntas. Esse estudo sequer não tinha uma autorização para ser realizado? Aí então, eles quando viram que havia essa denúncia já nas redes sociais, o próprio Ministério da Saúde ligou para o UOL, que foi o UOL que publicou, através das denúncias dos internautas, o UOL, que é um órgão de internet ligado à Folha de São Paulo, né? E ele entrou em contato com a UOL para dizer que o número do CONEP existia sim, pessoal do Ministério da Saúde, e que essa denúncia seria um grave engano. Bem, vamos ver aqui. Vamos ver quem é a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde. Aparece um número do CONEP posterior à data da publicação do estudo. Ou seja, o estudo foi publicado no dia X e era falso. Tá entendendo? Quer dizer, o estudo foi publicado no dia X. O CONEP colocou outro número para dizer que o Ministério da Saúde... vamos explicar mais claramente. Não se pode fazer experiências com humanos sem uma autorização do CONEP. Começa por aí. E então, havia uma experiência com humanos sem essa autorização do CONEP. E depois da denúncia dos internautas, foi que apareceu o Ministério da Saúde disse que existia esse número. Bem, essa assessoria do Ministério da Saúde, ela tentou cobrir um absurdo, né, dizendo, né, que o uso da hidroxicloroquina seria arriscado para os brasileiros. Vejam bem. Vamos ver quem faz parte dessa assessoria. Hugo Braga, assessoria do Ministério da Saúde. Ele é um conhecido militante do PCdoB, com renovação do contrato bilionário com Mandetta. Vamos ver mais, outros pesquisadores. Outros componentes do Ministério da Saúde que resolveram dizer que existia um número da pesquisa e tudo mais. Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda,
e teve mais outros de esquerda dentro do Ministério da Saúde. Esse Marcos Vinícius é um médico, militante, político da esquerda e ligado à Fiocruz, que é a fundação do Instituto Oswaldo Cruz de Pesquisa, que existe desde 1960 e é um órgão importantíssimo na fabricação de vacinas e pesquisas nesse nível. Então, quem foi o cardiologista que colocou seu nome nesse estudo que o Ministério da Saúde apresentou? Foi doutora Ludmila Rachá, que é a médica do político Caiado. Senhores, o final desse artigo publicado pelo Dr. Paolo Zanotto, que é professor da USP, reconhecido pesquisador da FAPESP, ele botou a seguinte observação, entre aspas: senhores, se isso não for uma conspiração e um crime contra a vida e de ordem política, eu não sei mais o que é crime contra a vida e contra a nação. E assinou Dr. Paolo Zanotto e Lucília Coutinho. Então, gente, eu vou mandar para vocês. É esse o artigo que ele enviou para os internautas, para que fosse lido todo o artigo, todo o artigo aqui apresentado por ele, para que fosse lido, todo o artigo, todo detalhado, é porque aqui a luz não dá. E ele finaliza dessa forma, e eu acho que todos os brasileiros precisam saber disso. Eu vou colocar no meu Facebook, vou colocar nas minhas redes sociais, nos meus WhatsApp, esse artigo para que ele seja lido, relido e divulgado para todo o Brasil. O uso da hidroxicloroquina é seguro. O artigo que o Ministério da Saúde, que o Dr. Mandetta, como ministro da Saúde, apresentou, foi feito com cloroquina numa dose maior e essa pesquisa não estava registrada no órgão que tem que ter esse número para ser publicado. Gravíssima essa denúncia que o Dr. Paolo nos mandou. Vou mandar para vocês. Obrigada.